Bom dia a todos, welcome. O meu nome é Tiago Filimor, sou atualmente diretor de e-commerce e digital experience na TAP Air Portugal. Queria agradecer ao Portugal Air Summit o convite e a oportunidade também de explicar um bocadinho o que é que estamos a ver, o que é que está a acontecer na indústria, numa fase em que, é bom lembrar, acordamos de quase 18 meses de pandemia, de contra a natura, de deixarmos aviões no chão e fazermos aquilo que não sabemos fazer, mas para o qual fomos obrigados a ajustar-nos muito rapidamente. Queria hoje dar-vos também um bocadinho a ideia de como é que nós vemos a indústria nos próximos anos e o que é que nós vemos de diferente nos nossos clientes, na procura, na forma que eles têm de pesquisar as suas viagens e quais são os sinais que começam a existir para nos dar alguma confiança. Eu começava por dar-vos um bocadinho a ideia daquilo que é expectável na indústria. Falamos de dados da IATA e a IATA prevê que, se considerarmos o ano 2019 como o nosso baseline, em que foi provavelmente o melhor ano turístico em Portugal, o melhor ano para a TAP do ponto de vista de transporte de passageiros e carga, vai ser o ano comparativo que nós podemos ter para perceber se estamos bem ou se ainda estamos numa fase de recuperação face a 2 anos muito difíceis. E como podem ver pelo gráfico, para o ano é expectável que estejamos cerca de 24% abaixo daquilo que seria um 2019, um baseline. E isso quer dizer que estamos a operar abaixo daquilo que seria um ano positivo e um ano com boas perspectivas. Mas também é importante perceber o caminho que estamos a fazer para que isso possa acelerar. É muito diferente olharmos para realidades também distintas. Temos segmentos que estão a começar a voar mais rapidamente, irei falar disso um pouco mais à frente, mas também perceber um bocadinho a forma como o cliente hoje em dia está a fazer a sua pesquisa, a sua reserva e como é que hoje em dia nós podemos dizer que ele está a voltar a viajar. Isso significa 2 coisas. Primeiro, está a haver um canal direto de contacto com as companhias aéreas muito mais forte, ou seja, os clientes, apesar da pandemia, apesar da travagem que houve ao nível do setor, estão a confiar nas companhias aéreas e estão a procurar as companhias aéreas para efetivar as suas viagens ou para se relacionar com elas, seja qual for a razão. A segunda tem a ver com a digitalização. Já todos nós ouvimos a forma voraz como a digitalização acelerou nos últimos 2 anos. As companhias aéreas estavam relativamente bem posicionadas em relação a isso, mas viram crescer de forma, eu diria, quase exponencial a forma como os clientes hoje em dia tomam as decisões e fazem todo o seu percurso de forma digital. Isto significa que estamos a ver uma recuperação mais rápida nos nossos próprios canais do que nos canais dos nossos parceiros, das agências de viagem e dos operadores turísticos como um todo a nível mundial. A realidade é só uma. A digitalização veio para ficar, veio ser acelerada e todos os players que não conseguirem ter essa capacidade provavelmente não estarão cá para fazer parte do ecossistema, o que é um tema muito sensível do ponto de vista de emprego e é um tema sensível também do ponto de vista da diversidade da forma como nós fazemos a reserva. Dizer também que, em termos de segmentos, há comportamentos muito diferentes. Há um comportamento de visita de famílias, de pessoas com quem já não estamos há bastante tempo, de lazer, aquela noção de estar em casa de facto muito tempo. E obviamente a viagem não foi uma prioridade pelas condicionantes e pelas restrições todas que tivemos, mas esse é o segmento que nós vemos, e os estudos indicam, que está a recuperar mais rapidamente. E isso significa também que temos aqui um segmento com muito mais força e com muito mais preponderância do que tinha antes da crise pandémica. E isto significa que, provavelmente, em 2022 e em 2023, vai ser o motor da recuperação das companhias aéreas. Dizer também que as companhias aéreas têm um segmento muito importante de viagens, que é o segmento corporate, que é o segmento business, de viagens de negócio, pequenas e médias empresas, grandes empresas, que ainda não estão numa fase de recuperação plena.
Porquê? Várias razões. Primeiro, porque, como todos nós sabemos, existem alternativas, muitas das vezes elas bastante eficazes, para poder fazer com que reuniões que eram presenciais o sejam virtuais, que muitas das apresentações de produto possam também ser virtuais, mas acreditamos, e temos plena consciência, os números acreditam também que vamos caminhar para aí, que a tomada de decisão, as equipas estarem juntas, haver alinhamento estratégico das empresas, não pode passar senão pela presença física. E, portanto, nós consideramos que, apesar de mais tarde, a recuperação no segmento de negócios e de corporate vai acontecer, mas provavelmente em 2023 e daí em diante. E, portanto, é muito importante que empresas como a TAP, mas empresas no seu todo na indústria aérea, percebam que até lá têm que captar oportunidades noutros segmentos e eu diria que a TAP, desse ponto de vista, está preparada e vai aproveitar as oportunidades que o mercado assim o ditar. Uma das coisas também muito importante é a motivação pela qual as pessoas neste momento estão a marcar as suas viagens. Eu vou entrar um bocadinho em detalhe para perceberem o que é que mudou do pré-pandemia para o pós-pandemia, porque durante a pandemia estivemos obviamente apenas a ver viagens absolutamente essenciais por parte dos nossos passageiros, mas eu diria que vamos continuar a ter uma necessidade muito grande em apontar para um segmento de cliente que quer viajar, que tem cada vez mais confiança para viajar. Aliás, um estudo recente da Google diz-nos que hoje em dia a confiança na viagem, a confiança no prestador da viagem, e aqui o prestador é um ecossistema de várias partes, tem um papel preponderante na marcação dessa viagem. Outra das coisas que está a acontecer, as pessoas planeavam com 2, 3, 4 meses de antecedência a sua viagem e hoje em dia o que nós vemos é que estão a planear a 15 dias, a 1 mês. Porquê? Porque não querem tomar decisões que ponham em causa a sua ida ou não têm a consideração de todos os riscos no destino em que vão viajar e, portanto, tomam uma decisão muito tardia, o que significa que para uma companhia aérea que tem modelos preditivos de receita se torna difícil perceber porque o histórico que tínhamos já não funciona da mesma forma. E, portanto, aqui não só temos uma mudança de segmento, mas temos uma mudança também muito grande de comportamento por parte do próprio cliente. Explicar um bocadinho o porquê que as pessoas viajam. Porquê que as pessoas hoje estão a tomar decisões de viajar. E eu sou uma pessoa positiva, eu sou uma pessoa tipicamente, além do copo meio cheio, do copo cheio mesmo, e nós estamos a ver, apesar de tímido e apesar de ser muito diferente por mercado, alguns sinais que nos encorajam. Primeiro, e apesar destes serem dados dos Estados Unidos, podemos afirmar com toda a certeza que são dados praticamente transversais a todos os mercados que estão no mundo das viagens, e as pessoas estão cheias de vontade de voltar a viajar. E esse é um ponto importante. Ou seja, não há aqui uma restrição pessoal, não há uma mudança de hábito. Havia muito essa questão e nós acreditamos, e os números também mais uma vez ajudam-nos, que vamos conseguir voltar a captar a vontade de viajar, a vontade de conhecer, a vontade de crescermos nós próprios enquanto seres humanos através das viagens. E isso é muito fácil perceber através dos números que vocês estão a ver, que há uma enorme vontade em voltar a viajar em férias ou em lazer. Muito importante dizer isto, porque não há tanta vontade em viajar ainda por uma questão de negócios ou por uma questão de trabalho, mas ela também aqui está. É óbvio que podíamos dizer isto, mas se calhar só estou a planear daqui a 1 ano, a 2 anos, mas a realidade é que nos próximos 6 meses as pessoas têm praticamente a mesma lógica de dizer eu quero viajar e eu estou a pensar viajar nos próximos 6 meses. Também estão muito interessadas em voltar a trabalhar e a viajar para trabalhar, o que é um bom ponto, apesar de ser obviamente menor e com menos importância, mas também importância também muito grande do ponto de vista daquilo que é o tema do dia de hoje. Não há, per si, eu diria, uma noção de que a viagem já não fará parte do mundo pós-Covid. Vai continuar a fazer,
obviamente estamos a falar de números que são médias, as médias muitas das vezes não nos dizem o full picture, mas a razão que nós acreditamos é que não há intrinsecamente uma alteração de comportamento dos nossos clientes e das pesquisas para viagens, sobretudo de lazer, férias ou visitar família e relatives. E, portanto, eu acho que nós estamos no bom caminho. Outro ponto importante também, do outro lado da escala, é que as pessoas que dizem que não vão estar a viajar ou não têm planos para viajar são muito poucas. E isso é muito importante. E, portanto, eu diria que o nosso futuro, com alguns resultados, ainda que tímidos nesta fase, podemos dizer que estão no caminho certo e vamos recuperar o ecossistema como um todo. Dizer-vos também, por último, e eu acho que aqui é o ponto mais importante também para que fiquemos todos no mesmo diapasão, é quais são os interesses pré-Covid e pós-Covid. Mudaram assim tanto? Houve alguma... Repare, estamos a viajar num avião que, se tudo corresse bem do nosso ponto de vista, estaria com 100% load factor dentro da cabine. Muitas das vezes isso não acontece, mas há um tema importante, que não é o primeiro, não é o segundo, mas que é o conforto. Devemos interpretar o conforto, neste caso, como a importância que há na segurança que a companhia aérea dá a quem viaja com ela. E aqui o conforto não é porque o assento é melhor, não é porque tem mais amenities dentro do avião, não é porque a refeição muitas das vezes pode ser comprada ou pode ser dada, tem boa qualidade, nada disso. Tem a ver com a segurança e com a capacidade que a companhia tem de ser Covid safe ou de dar a noção de que não há nenhum problema do ponto de vista da viagem em termos de Covid, em termos de segurança dentro do avião e uma segurança, obviamente, do ponto de vista mais clínica. Agora, o preço continua a ser o tema mais importante e pela qual as pessoas mais tomam decisões. Não é uma surpresa, sobretudo em lazer, e do ponto de vista de grandes mudanças. O tema da sustentabilidade já é falado há algum tempo, mas definitivamente veio para ficar. Desse ponto de vista, a TAP tem algumas vantagens competitivas que vai conseguir utilizar. Tem uma frota com uma idade média muito recente, tem um número de emissões por viagem também muito mais baixo do que a Congénere ou de outras Congénere, de outras companhias aéreas que não têm uma frota tão recente como a nossa. E, portanto, nós acreditamos que é um ponto essencial, não só porque tem um grande, eu diria, apoio por parte dos clientes e é um tema que tem significado para os clientes, mas porque nós acreditamos profundamente que é um vertical e que é um elemento fundamental para o crescimento da TAP. Do ponto de vista de business, obviamente as decisões são tomadas de forma diferente, tem que ser muito mais eficaz o processo de viagem, portanto, diria, e também não há aqui grandes mudanças entre o antes e o depois, e só para explicar, as barras é aquilo que determina a mudança, e eu diria que o tempo de viagem é importante, enquanto para um cliente em lazer o preço de fazer uma escala não tem tanta importância. Para alguém que vai trabalhar, obviamente a eficácia e a eficiência da viagem é o maior. A forma como pode também viajar de forma independente, mais uma vez aqui, ter todas as capacidades e a digitalização acelera essa independência para tomar as decisões, para ter no seu telemóvel tudo o que precisa para ter uma viagem descansada e, portanto, é cada vez mais importante o self-service desse ponto de vista e obviamente, a previsibilidade. Se eu não tenho um avião a horas, se eu não tenho o meu quarto hotel arrumado, se eu tenho restrições de viagem em destinos que de repente aparecem e me obrigam a fazer teste quando não era necessário há 2 semanas. Todos esses temas são, obviamente, hoje ainda e vão ser nos próximos meses muito importantes. E, portanto, eu diria como forma de resumir, sim, há sinais encorajadores. Esses sinais demonstram-se de forma diferente em segmentos diferentes também e em canais diferentes, mas acreditamos que a aviação, seja ela por razões de lazer, seja por razões de negócio, vai ter o seu caminho, vai fazer a sua recuperação e nós acreditamos muito que vamos continuar a ter um papel muito importante naquilo que é
o sistema e o ecossistema de viagens da aviação a nível mundial. A TAP acredita, estamos num processo também muito importante de reestruturação que acreditamos que irá ter um bom fim e vamos fazer de tudo para que continuemos a ser uma escolha muito importante para os nossos clientes. Muito obrigado e espero que seja um bom dia para todos.